meus amigos, né? O ID Carlos e o Douglas, né? O Douglas é o parceiro nosso, ID Carlos. Ele da Igreja Sol Nascente. O ID Carlos é um obreiro, falo pra você. É um obreiro daquele conheço, né? Foi ali pastoreado pelo meu amigo pastor Eduardo, né? Saudade dele, conversei com ele ontem. Hoje também ele me ligou, mas também. Irmãos, vamos ler aí Apocalipse capítulo 1. Você que trouxe sua Bíblia. Verso de número 18. Vamos ler o 18, nós falamos o número 18 semana passada, vamos ler o 18, 19 e 20. Amém? Colocou. Que versão é essa, irmã Aline? Pode ser. Vamos ler, eu vou ler ali. Olha o que está escrito aí. Eu que vivo. Põe 17, para nós pegar só o contexto, para nós ver. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. A ele pôs sobre mim a sua destra. E aquela outra versão que o Paulo estava lá, foi a mão, né? A mão direita. Dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. Eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do Hades. Lembra que nós falamos da chave semana passada? Que a cruz não é uma cruz. A cruz é uma chave. Amém? Aí nós entramos nos textos. Agora o 19. Olha só, agora que o negócio pega. A pessoa que colocou a mão na destra, com a mão direita em João, que é Jesus, aqui no caso, ele pega e ele fala assim, escreve, pois, as coisas que tem visto. Uma outra informação. Primeiro, ele põe assim, ó. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois dessa hão de suceder. Então, existem 3 informações importantes para nós. Quais são as informações? A primeira Cristo, e tá João, fazendo um pouquinho menor só para vocês poderem entender. João, certo? Cristo, ele vai falar 3 coisas para... Fiz errado aqui, desculpa. Ele vai falar 3 coisas para João. O que ele vai falar? Olha lá. Escreve. Escreveu o quê? 3 situações. 1, 2, 3. Cristo falando para João. O que é? Escreve as coisas que tem visto. As que... E as que hão de acontecer. Amém? Então são 3 coisas que vai... Agora daqui para frente a gente tem que começar a entender. O que são as coisas que tem visto? Alguém sabe? Eu já falei aqui para vocês. As coisas que tem visto. Ninguém lembra? Serginho lembra. Serginho é bom de cabeça. Serginho não é bom de memória? Ele só esquece o nome dos crentes. As coisas que tem visto. Vamos lá. É o Apocalipse, capítulo 1. As coisas que são, a gente vai entrar nelas. Qual que é? As coisas que são. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. As que vão de acontecer. Apocalipse, capítulo 4 até o 22. Amém? Então, ou seja, se eu entender isso, a ordem que Cristo deu, ou seja, quais são as coisas que tem visto? O que ele viu?
ele viu 7 candeiros. Lembra que eu falei semana passada que ele viu, ele olhou para trás para quem falava com ele viu os candeiros, ele viu alguém, esse alguém ele tinha o quê? Na sua mão 7 estrelas, daí ele está falando do cabelo, dos olhos, seus pés, e começa a falar, então, são as coisas que tem visto. E as coisas que são agora? Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, se você quiser marcar na sua Bíblia assim, ó, bem nessa parte onde está aqui, as coisas que tem visto, pastor, sua caneta não acabou hoje não, né? Trouxe reserva hoje, ó, só para o senhor. As coisas que são. Como que a gente vai estudar isso aqui? As coisas que são, entra em Apocalipse capítulo, as coisas que tem visto é Apocalipse capítulo 1, as coisas que são é Apocalipse capítulo 2, e as que vão de acontecer é o Apocalipse que vai adiante. Amém? Conseguiu pegar isso aí? Pegou, irmão Pedro? Evandro, tá tudo bem? Irmã Lina, tá tudo bem? Tá aí? Tá? Tá bom. Então, ou seja, eu agora consegui captar a mensagem do Apocalipse. Se você entendeu isso, você já matou o livro a pau aqui. Então, se eu pegar aqui nesse texto aqui, se o ED Carlos pegar, vou pregar essa mensagem. Apocalipse 1:19. O que são, a igreja, o que são as coisas que tem visto? Apocalipse capítulo 1. As que são, eu vou entrar nele ainda. Apocalipse 2 e 3. Que vai falar sobre o quê? As 7 igrejas. E daí você vai entender que o Apocalipse capítulo 1 é a introdução, Apocalipse capítulo 1, Serginho, é a introdução de tudo que vai acontecer no capítulo 2 e 3. Vocês vão ver isso aí daqui a pouco. Mas o Apocalipse capítulo, o que onde acontecer capítulo 4 até o 22, qual que é a orientação aqui? Que é as coisas que hão de vir ainda. Que João ele viu. Daí a gente vai entrar nos detalhes, tá? Coloca para mim o verso de número 20, por favor. Vamos lá, volta lá no... Lembra que eu falei semana passada, eu falei assim, eu vou deixar para semana. Põe o verso 16. Alguém um copinho de água para mim, por favor? Consegue pegar um ou 2 copinhos de água, por favor? Apocalipse 1:16, está escrito assim. Tinha ele na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como de sol e quando resplandece na sua força. Você lembra que eu falei de todos os mistérios os 7 candelabros, que seria as 7 igrejas? Daí, ou seja, agora existe uma informação. O que são essas 7 estrelas? É por isso que eu falo para você, a gente não precisa correr para livros circulares ou livros, comentários bíblicos. A Bíblia mesmo vai responder. Põe o verso 20 para mim, irmã Aline. Olha só, os mistérios, ou seja, existe o quê? 7 estrelas, certo? O que elas são? O que são as 7 estrelas? Olha lá. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são o quê? Os 7 anjos. Da onde? Das igrejas. Então, o que ele tem na mão dele, irmão Serginho? Não, ele tem as 7 estrelas. Que são o quê? Não, os 7 anjos. E esses 7 anjos, eles administram o quê? As 7 igrejas. As 7 igrejas é o que é mesmo? Os 7 candelabros. Então, as estrelas administram os candelabros. Mas aonde que estão as estrelas? Na mão do Senhor. E quando eu sei que uma igreja não está sendo bem administrada? Quando a mão do Senhor saiu de cima daquele líder. Tá pegando isso aqui? Hoje, se você abrir a internet hoje, você vê igrejas desequilibradas. Por quê? Talvez a mão do Senhor já saiu de lá. Então, ou seja, o que ele tem na mão? Ele tem 7 estrelas, De Carlos. Ele tem 7 estrelas. Enquanto as estrelas estão na mão do Senhor, que a caneta aqui tem caneta aqui, mano, tem sobrando aqui. Enquanto as estrelas estão na mão do Senhor, ele está tomando conta da vida daqueles anjos. Ou seja, a administração da igreja
Mesmo sendo um exemplo, o pastor Valdeci. A administração da igreja está na mão de quem? Do pastor Valdeci. Mas quem está com as mãos na vida do pastor Valdeci? O Senhor. Tá entendendo isso? Quando que vai acontecer que a mão do Senhor vai sair? A mão do Senhor não vai sair do lugar nunca. A estrela às vezes que sai do seu posicionamento. Tá entendendo? Você já viu pastores que faz loucuras para segurar membro? Porque não tem a direção mais do Senhor. A mão do Senhor não está mais com ele. Amém? Vamos fazer um ato profético aqui? Alguém tem coragem? Estende a mão assim para a direção do pastor Valdeci. Pastor Valdeci, vamos repetir comigo. Pastor Valdeci. Enquanto a mão do Senhor estiver sobre o Senhor, todas as coisas que hão de acontecer vão acontecer. Amém. O que isso significa? Isso foi um ato profético. Enquanto o pastor estiver na direção deste trabalho, o Senhor vai estar com as suas mãos na direção deste trabalho. Aleluia. Pegou ou não pegou? Amém? Alguma pergunta? Tem Douglas. Douglas gosta de perguntar. Ontem ele ficou colocando no estreito lá na... Tem, De Carlos, alguma pergunta? Tem, Sargento? Tem, pastor? O pastor responde. Se não souber, o pastor responde. Tem, o irmão Pedro também lê, acerta de primeiro. Então vamos lá. Então a gente descobrimos as 7 estrelas, certo? Que são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, que ele viu aquela... Olha lá, ele está respondendo aí. São as 7 igrejas. Então, irmãos, a gente não precisa correr para comentários bíblicos e opiniões alheias na internet. O que a gente tem que correr? A Bíblia. Que ela tem a luz de tudo. Mas, vocês lembram que eu peguei e comentei com vocês um dia atrás? Eu fiz um desenho, assim mais ou menos, que tinha o candeeiro, certo? No candeeiro ele tem tipo o desenho, se você pegar a Bíblia lá no Pentateuco, você vai ver que ele tem tipo uma copinha assim, ó, o candeeiro, Serginho. Bem assim, ó. Estou fazendo assim, dessa forma, mas ele fica assim. E daí, aqui, é posto fogo. Mas o que é interessante, que este candeeiro só funciona se tiver azeite. Mas não é qualquer azeite que tem que ter, Douglas. Vou dar um exemplo. Você acha que aquele azeite que você comprar no mercado, aquele óleo composto, é o azeite que liga isso aqui? Não é. Tem um azeite específico para isso. Mas por onde que eles ligam o azeite? O candelabro, por onde que eles colocam o azeite? Já parou para pensar nisso? Ele tem que ser ligado. Pss, ligou. Mas o azeite é posto por onde? Por cima? Por cima? Não, pastor, o senhor não fala não, pastor. Não, eles não ligam agora. Tem que ter você vai pôr gasolina no seu carro, para ele ligar a ignição, ele vai soltar uma faísca, certo? Mas você coloca, você tem um lugar certo para você colocar gasolina, você não coloca onde está a chave. Então, ou seja, por onde que você liga? Por onde? Por baixo, acertou. Não queria nem falar nada, por baixo. O que isso significa? Que o responsável por isso, ele para chegar no candelabro, irmã Aline, ele não pode chegar por cima na igreja. Tem que ter uma pecinha lá que ele desrosqueia. Ele enche. Aqui ele vai subir no nível. Pegaram? Vai subir no nível. Na hora que chega lá em cima, o que acontece? Ele tem autorização de ligar o fogo. Mas antes ele não pode ligar o fogo enquanto o nível não subir. Por isso que eu sempre pego no pé de alguns irmãos. Por que eu pego no pé? Porque você precisa mudar de nível, irmão. Aleluia. Se você não mudar de nível, um exemplo, pastor, se a igreja não mudar de nível, o pastor, ele não vai conseguir mudar o nível dele. Vou dar um exemplo. Olha que interessante isso.
Enquanto a igreja, olha isso, quando o líder, estou falando só do pastor, estou falando do Serginho que é o líder, Marlene é o líder, dos líderes de departamento. Quando você corre, o que acontece? Quando você voa, o líder está voando, que o líder está na frente. Já viu aqueles pássaros que eles andam todos juntos, assim, ó? Eles andam assim, ó. Você já viu no céu, já? Esse pássaro? Olha que a natureza ensina a gente. Você vê isso, né? Mas o que acontece? Quem que é o líder aqui? Quem você acha que é o líder? Hã? É o primeiro, porque ele tem a direção. Ele é o líder. Mas uma hora o líder cansa. Estou falando na natureza, irmãos. Ele cansa. Vocês acham que os outros passarinhos vai meter o pé nele? Esse aqui ele tem a responsabilidade de levar todo mundo para a direção certa. Mas uma hora ele cansa. O que ele faz? Ele vai para o lugar porque aqui não tem muito peso para ele. Ele só precisa acompanhar. O líder, olha isso. O líder, o que o líder faz? Na mente dele, na cabeça dele, o que ele tem na cabeça dele? Ele precisa ter o quê? Visão. Se você entrar numa empresa, por exemplo, o pastor administra a obra. Tenho certeza, se ele trabalhasse como o pedreiro da obra, ele cansaria menos do que trabalhar como o administrador da obra. Lidar com pessoas é mais difícil. Né? Tem muita gente que fala assim, não, o meu sonho é pastorear uma igreja. Eu falei, irmão, toma cuidado, porque lidar com pessoas é difícil. Imagina você encontrar uns 40 Tiago, que nem eu. Não, vocês sabem que eu sou cri-cri, sou chato. Pega no pé, não pego? Não pega no pé? Imagine uns 40... Você pastoreando uns 40 que nem eu, Serginho. Inteirando. Né? Então, eu tô brincando. Mas ele tem que ter o que? A visão. A visão, às vezes, cansa, a mentalidade. Né? E daí, o que acontece? Voltando. Quando o líder voa, quando a igreja voa, é porque os seus membros estão correndo. Quantos membros estão correndo, a igreja ou a liderança estão voando. Mas chega uma hora que você não quer mais correr, porque você está vendo que ele está voando. E daí o que vai acontecer? Você começa a andar. E o que acontece? A igreja começa a correr. Olha isso. Quando você começar a andar, eles sentam. O problema é quando você senta, eles deitam. E o problema é quando você deita, ele morre. Então liderar é uma coisa complicada, irmãos. Não é chegar assim, eu despertei, acordei e falar assim, não, hoje eu vou tomar conta de tudo. Não. Se não tiver na mão de Deus, não tem como andar nada e nada. Tá entendendo? Quer falar alguma coisa, pastor? Não? E... Vamos lá. Então, ou seja, para eu mudar o nível, às vezes eu tenho que ter a submissão. Você lembra da história da escada de Jacó que eu contei para vocês outro dia? Que eu até usei a sardinha, lembra? Falei para você subir aqui? Ou seja, a submissão para mim subir, eu preciso locomover meu joelho. Até para me subir numa escada. Então, eu subir na escada, o joelho me coloca no posicionamento certo. Amém? Vamos entrar aqui nas 7 igrejas? Vamos? Apocalipse capítulo. Eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui. Depois eu vou ver com o Evandro se ele vai me ajudar ou não, que está só enrolando eu. Vamos lá. Põe Apocalipse capítulo 2, verso de número 1, irmã Aline. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, isso diz aquele que tem o quê? Na sua mão direita ele tem o quê? Então essa igreja, qual que é a informação que eu tenho dessa igreja já de primeiro? Ele tem na sua destra... Oi?
Então vamos lá, vamos pegar a primeira informação. Essa igreja, como que é o nome dessa igreja? É Éfeso, certo? A igreja de Éfeso, ela vai começar a colocar algumas informações. Na mão do Senhor para a igreja de Éfeso, que ela é a primeira, o que ela está enquadrada no começo do ministério dela, a gente pode entender que as 7 estrelas estão na mão do Senhor. Mas existem quantas igrejas? 7 estrelas, 7 igrejas, certo? Que a gente olha para Apocalipse. Mas a gente sabe que existem outras igrejas também. Que Paulo escreveu. A igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, mas não está aqui. Mas qual que é a revelação para este momento? Para estas igrejas. Aqui o que a gente tem que começar a compreender olhando a palavra do Senhor. Enquanto ao anjo, que eu sei que está na mão do Senhor, que são os 7, independente, os 7 estão. Mas coloca para mim, repare só. Ao anjo da igreja em Éfeso diz: isto diz aquele que tem o que na sua destra? As 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu quero pegar essa informação com vocês. Então, coloca Apocalipse 3, verso 1. Então, ou seja, em Éfeso, eu sei que as 7 estrelas estão na mão do Senhor, certo? Na mão. Essa é a primeira informação dessa igreja. Mas olha o que acontece aqui na igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve isto: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Peraí. Na igreja de Éfeso, as 7 estrelas estão na mão do Senhor. Mas na igreja, quando chegou na igreja de Sardes, a mão do Senhor não está sobre esta igreja. Houve algum problema nesta igreja que o Senhor falou assim: eu não vou colocar minhas mãos sobre ela. Pegou o detalhe ou não? Por isso que eu quero que vocês peguem os detalhes dos textos. Pegou, Francine? Olha lá. Volta lá, então pegamos um detalhe aqui. Volta lá, Apocalipse 3, 2, 1. Olha outra informação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso: diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, você percebeu que nós lemos no Apocalipse 1 essa informação já? Agora, aquela informação é a introdução da carta dessa igreja. Então, quando eu olho para aquela informação, eu tenho que olhar Éfeso. Quer ver? Onde está essa informação mesmo? Apocalipse 1, verso 12. Olha a informação aqui ali, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar-me, vi o quê? 7 candeeiros de ouro. Então a informação que eu tenho para a primeira igreja é a primeira informação da visão de João. Amém? Volta lá para mim, Apocalipse capítulo 2, verso 1 de novo. Então a gente tem que começar a captar as informações quando a gente vai ler os textos. Amém? Repare que a gente tem informação de que as estrelas estão na mão dele, mas existem mais informações sobre ele, ó, que anda. Então, ou seja, enquanto as estrelas estão na mão dele, o que ele faz? Olha só,
As 7 candeeiros, certo? 7 candeeiros. E o que ele está fazendo com as estrelas? Está na mão dele. Enquanto essas estrelas estão na mão dele, ele passeia pela igreja. Não sei se eu falo um negócio forte aqui para vocês. Não sei se vocês acreditam que eu falo. Digo ou não digo? Não sei se eu digo. Fala ou não fala, irmão Pedro? Pode ver. Pode mandar ver? Você sabe quando a glória de Deus se manifesta na igreja? Sabe quando a presença de Deus se manifesta? Quando você fala aquelas línguas que às vezes a gente não entende? A gente fala aquele idioma que não entende. De repente você pegava lá o missionário Manuel de Melo e fazia as concentrações. Alguém levantava assim, ó, o paralítico está andando. E não acontece mais isso? O cego vem aqui, ele vinha com o pauzinho dele lá. Ele deixava até o pauzinho lá para ser de testemunho que o milagre dele aconteceu. Não acontece mais isso? Às vezes é Cristo que não quer mais andar no meio de nós. Dói? Se Jesus andasse aqui agora, Serginho, você se prostraria aqui naquela mulher do fluxo de sangue? Será? Agora a informação que a gente precisa ter aqui na igreja. Enquanto quando o Senhor está segurando a estrela, o anjo, ele está passeando sobre os 7 castiçais de ouro. Amém, irmãos? Enquanto ele passeia, significa que a glória dele está no meio da igreja. E quando ele não está passeando, o que significa? Que não tem fogo aceso no candelabro. Quem que tem que encher o azeite? É o pastor. É o pastor, realmente. É o líder. Mas quem que tem que... Você lembra da parábola, Marlene, que você pegou, ministrou um dia aqui sobre as 10 virgens? 10 virgens. As 10 dormiram. Tiraram o cochilinho da tarde e rodou até a noite. Chegou à meia-noite, tardando o esposo tardou. O que aconteceu? Todas acordaram. Mas o que 5 tinha? Azeite no reservatório dela. As outras 5 não tinha. O que as 5 que tinha reservatório orientou elas a fazer? Comprar. Mas como que eu compro azeite, irmão? Para mim poder encher as lamparinas. Irmão, tem que pegar essas coisinhas. Encher azeite, comprar, é você levantar recursos para a obra dele. E ele vai te preenchendo. Como que eu levanto recursos para a obra de Deus? Como? Vindo pelo menos para a obra dele, ver como que ele está. Ver como que está o andamento. São situações. Vamos lá, vamos continuar. Verso 2, irmã Aline. Repare que isso aqui é importante. Uma das informações mais importantes que pode ter no livro de Apocalipse, nesses 2 capítulos que nós vamos começar a estudar. Conheça as tuas... Vamos lá, então. Põe Apocalipse 1:9, 2:9. Põe o 8, só para me mostrar algo para eles. O anjo da igreja de Esmirna. Então sabemos que estamos falando de uma outra igreja. Certo? Falamos de Éfeso lá em cima, Esmirna. Põe o verso 9. Conheço na... Não, essa versão não tem ela. É para aparecer obras. Só para vocês verem. Não, a sua tá como, Serginho?
verso. Tá. Não, porque lá não está a informação obras, não está. Conheço. Aqui, ó. Ah, tá. Tá. Eu conheço as tuas. Você viu que naquela versão já eles parecem cortar as obras, né? Por isso que é importante a gente entender as versões. Então, ou seja, na próxima igreja que nós entendemos, tem obras. Coloca Apocalipse 2, verso 13 agora. 13. Eu conheço as tuas. Então, todas as 7 igrejas, o Senhor olha para as obras. Amém? Mas o que são as obras? Que obras são essas? Que nós vamos fazer, que estamos fazendo aqui em cima? Não. Hã? Que obras que são essas aqui então, se não é que nós estamos fazendo aqui em cima? Hã? A última aparição de Jesus, o corpo glorificado já. Ele já tinha entrado lá, ele olhou para os discípulos assim: ide por todo mundo e fazer o quê? E fazer o quê? E você tem feito isso? Você tem ido por todo mundo, pregado o evangelho e fazendo discípulos? Essas que são as obras que ele conhece. Que discípulo você tem feito aqui? Complicado, né, irmão? As obras, irmãos, não está referente à sua salvação, tá? Tá tranquilo. As obras está falando se você vai entrar no reino dele ou não. Ah, eu preguei em teu nome. Legal. Expulsei demônios. Curei enfermos em teu nome. Da hora. Parabéns. E daí? Não te conheço. Tá falando do reino. A pessoa não entrar. Você querendo entrar no reino. Não tô falando do inferno, irmão. Você vai pro inferno. Tô falando que você não vai reinar. Milênio. 1000 anos reinando, né? Mandando e desmandando. Tudo tendo um exemplo, só pra vocês entenderem. Entrar. Na hora que você entra, você tem o direito de reinar. Mas o que passa mesmo na mão... Vocês lembram da história do que eu brinquei com o Paulo um dia aqui sobre o fogo? Madeira, feno. Essas são as obras. Ou seja, a obra daquela pessoa que está fazendo as coisas de qualquer jeito. Já viu a obra daquele que vem para a igreja só para dormir? Ou para mexer no celular? Tem gente que faz essa obra. Senta, deixa você perguntar o que foi pregado. Não sei. Vocês estão aí ou não? Vamos lá. Grande tribulação. A igreja subiu para o céu. Certo? Daí subiu, começou a grande tribulação. A guerra do Armagedon aqui. Quando Cristo vir, ele vai decidir bem aqui, entre a guerra do Armagedon. Terminou a guerra do Armagedon? O que vai acontecer? Tribunal de Cristo. O que vai acontecer no tribunal de Cristo? Ele vai ser sem dó. Sem dó. Ele vai pegar os caras que ficaram aqui, os israelitas, os judeus. Vai pegar a igreja que subiu. E tem gente que pensa assim. Ele vai falar para 7 igrejas isso. Eu conheço as suas obras. Não tenta me enganar, não. Falando que essa madeira você banhou a ouro. Não é. Ele vai pegar aqui e vai levantar uma fogueira. Um fogo.
Daí ele vai chegar para cada membro. Serginho, me apresenta as tuas obras. Não, mas o Sérgio fala assim, não tem obra, tem só gás para pôr nesse fogo aí. Pra pôr. Tô brincando. A pessoa? Pôr fogo em tudo. Fala, mas como que eu sei que isso aqui é fogo? Porque a madeira vai queimar. Mas não é um fogo totalmente literal. Quer ver? Coloca Apocalipse 1,14 para mim, irmã Aline. Olha o que acontece aí. A gente lemos. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E seus olhos eram como? Não vai passar nada. Se eu apresentar ouro, prata e pedras preciosas, o que vai acontecer na hora que eu colocar no fogo? Refinar. Na hora que eu chegar lá com as coisas, daí ele vai chegar assim, ó. E daí quando ele pegar aqueles caras que vai falar assim, eu preguei em teu nome. Eu fiz tanta coisa, mas uma coisa aqui. Ah, cadê os seus discípulos? Quem você moldou? Como que tá isso? Os caras tá... Você lembra a história de João Batista? Nossa, eu acho lindo isso. João Batista falou assim, que ele cresça e eu diminua. Agora, eu fico imaginando os eventos. A maioria dos eventos. Você pode pegar assim nas igrejaiadas, no modo geral. Tem a volta do Idecardo, do Serginho, do Evandro, da irmã Aline, todo mundo. Mas ninguém fala se Jesus vai estar naquela festa. Fulano e cicrano tá. E o dono da festa? Às vezes ele fica do lado de fora, ele só está falando assim, vai entrar nessa igreja que faz isso. Eis que estou à porta e bato. Se ele está na porta e bate, ele está fazendo... Que lado que ele está? Do lado de fora. Mas se alguém... Um exemplo, nós fecha essa porta e Jesus está do lado de fora ali. Ele bate. E o Serginho, de repente, ele abre. Ele entra. Ele fala assim, eu cearei com aquele que abrir a porta. Eu cearei contigo. Você está entendendo os detalhes? Então, assim, ele está falando... Volta lá de novo em Apocalipse 2, verso 2. Eu conheço as tuas obras, o teu e a tua perseverança, né? Tá bem legal isso daí. E com tu não pode suportar os que são maus. E tens provados o que diz ser apóstolos e não são. E descobristes que são. Que igreja é essa, irmãos? É a igreja que desmascara quem é e não é. Ele está falando, olha isso, meu, isso aqui é encantador. Eu conheço as tuas obras. Que obras? Eu conheço teu trabalho. Que trabalho? Eu conheço a tua, o que, pastor? Perseverança. E como tu não pode suportar os que são maus. Então, esta igreja de Éfeso, ela olha para aquilo que é mau e não suporta dentro dela. Ela não tem coragem de olhar para... Um exemplo, a gente sentou na mesa e o Serginho é muito malvado. Olha a risada dele de malvado. Ele sentou, não suporta, Serginho, a maldade, a mentira. Por quê? Daí chega aquele cara lá e fala assim, eu sou apóstolo. Daí sabe o que essa igreja faz? Vai puxar a capivara dele todinho para ver se é isso mesmo. Não, ele é apóstolo sim. Então vamos receber eles. Mas antes de eles receber alguém, ele puxa toda a capivara. Tá entendendo? Eu sei que nem um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que os irmãos com carinho me chamam de pastor. Mas eu não sou pastor. Eu sou um presbítero. Amém? Não, só para vocês entenderem. Eu sei pelo carinho, né? O pastor às vezes fala, pastor, né? Os irmãos chamam.
mas eu não sou. Então, ou seja, se eu chegar para vocês, eu sou o pastor Tiago, o que eu estou sendo? Mentiroso. Você é o que, Serginho? Diácono. E se eu chamar você de presbítero? Isso é uma mentira. Eu ia ficar vermelho. Ela vai ficar vermelha. Vamos lá. Verso de número 3. Para nós contextualizar. E tem suportados, e tem o que é. Como está do Senhor? Pastor, perseverança? Então. Olha aí. E tem suportados, e tem a perseverança, e por causa do meu nome. Nome de quem? Jesus. Trabalhaste e não desfaleceste. Ou seja, eu trabalho em nome de quem? Da Igreja O Brasil para Cristo? Da Assembleia de Deus? Da Universal? Da Católica? Eu trabalho lá no nome de quem? De Jesus. Eu venho aqui por causa de quem? Por causa do Serginho? Por causa do pastor? Por causa do irmão Pedro? Por causa dos irmãos aqui? Não. É até bom que vocês não venham, porque eu tenho oportunidade. Né, pastor? Outro dia eu brinquei com o pastor Irina. Eu falei assim, é até bom que os irmãos não venham, pastor. Daí a gente prega, a gente faz tudo aqui. Tô brincando. Mas assim, ó. E tem suportados e tem a paciência por causa do meu nome. Trabalhaste e não desfalecesse. Então, ou seja, o que ele está falando? Que você trabalha e ele está orgulhoso de você que vem na obra fazer o teu trabalho. Mas quando ele vem fazendo o quê? Ele vem desmascarando os mentirosos. A igreja de Éfeso. Põe o verso 4. Semana que vem a gente vai voltar dessa igreja ainda. Tem muita informação, eu estou só querendo fazer a introdução. Todavia, eu tenho algo contra ti. Peraí. Ele conhece as obras, ele tem orgulho do trabalho, ele tem a perseverança, tudo mais. Mas, todavia, em todo momento, eu tenho algo contra ti. Porque deixastes o quê? O que é o primeiro amor? Não estou falando da primeira namorada e primeiro namorado, não. Estou falando do primeiro amor, do encontro que você teve com Cristo. Estou deixando aqui porque às vezes você fala, você deixou a menina chorando lá, né? E assim por diante. Não. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Você trabalha, faz tudo, mas você não sente mais o que você sentia antes por ele. Né? Sabe aquela música do Leandro e Leonardo? Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Chora. A gente não faz mais isso por Jesus. A gente faz isso pelas pessoas, pelos pecadores, mas por Jesus a gente não pensa mais nele, a gente não chora mais por ele, a gente não ama mais ele. Tá entendendo? E ainda por cima tem o crente Gabriela. Lembra daquela novela, série Gabriela? Você lembra? Qualquer? Eu nasci assim, vou morrer assim, é assim, e pronto, acabou, não quer mudar. Eu sou da cidade dela. É? É só dela. Tá entendendo? Ela é daquele jeito e pronto, não muda. Sabe aquele cara que chega aqui na igreja assim e fala assim, não, eu sou o crente Gabriela. E pronto. Não, eu não vou nesse negócio de estudo, não. Ah, eu não vou na oração. Ah, não, eu não gosto do pastor, eu é crente Gabriela. Não muda o comportamento, não quer mudar de nível, não quer mudar a tua mentalidade. Né? Dia 2, o Serginho vai estar lá quando ele nascer do Senhor lá, né, pastor? Em nome de Jesus, estou orando. Estou orando. Estou gravando aqui que o Serginho vai lá, hein, pessoal? E depois você corta lá para mim que eu vou postar no grupo esse pedacinho aqui. Não, vai, não dá. Tá. Ó, põe o verso 5 para minha irmã Aline. Eu até puxei na lista lá, mostrei até pro pastor presidente. Sabe, pastor presidente? O Serginho vai estar com a gente aqui. Né? Lembra-te. Portanto, olha isso. Meu, é muito tremendo isso aqui. Ó. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepender-te e fazer as primeiras
O que ele está falando aqui, Serginho? O que ele está falando aqui, irmãos? Você lembra de onde que você foi? Faz de conta, você está andando lá e você tropicou? Pá! O que aconteceu quando você caiu? Talvez você ralou o joelho, machucou, até soltou uma palavra que não é para falar, né? Na hora que você fez isso, a tua queda machucou você. E você não quer, e por causa daquilo lá você amaldiçoa aquele ambiente. Não é porque houve uma repreensão aqui, significa isso aqui é maldito. Um exemplo, quando o Richard era mais novinho, você repreendia ele porque você queria o mal dele ou porque você ama ele? Você está entendendo? Às vezes, você pegar a história da ovelha, não tem aquela ovelha que pula cerca? Já viu? O que o pastor faz? Quebra o bracinho dela. Mas na hora que ele quebra, o que ele faz? Ele na mesma hora passa o curativo, passa o remédio, trata dela. Sabe o que ele faz com ela? Põe no colo dele. O que ele está fazendo com isso? Está cuidando. Para quê? Mas porque o pastor repreendeu ela, significa que o pastor é o inimigo dela? Você está entendendo? Então tem gente que olha assim, não. Eu não vou na igreja não, porque o pastor é assim, assim. Não. Não. Está entendendo? O que eu estou querendo falar para vocês? Que vai que não estou falando do governo, mas o sistema começa a atingir, chegasse aqui. Estão preparados? Porque a gente somos tranquilos demais. Um exemplo, você vai naquela igreja Deus e Amor. Quer orar de verdade? Não vou nessa oração que a gente faz aqui de 30 minutos, às vezes começa culto, não. Mas vai lá. Aí tem lá na portinha uma salinha, eu fui lá um tempo atrás. Tem na portinha, não pode profetizar, não ora alto, não grite. Na portinha da oração. É 24 horas de oração no Deus e Amor. Daí você chega lá, você começa a orar. Você falar um pouquinho mais alto que nem o Serginho ora, chega assim. Irmão, vai pra fora. Tranquilo. Tem paz. Se você questionar, Deus não é surdo, irmão. Tem outros irmãos que estão querendo orar e você está atrapalhando. Estou falando de igrejas tradicionais, que nem nós somos tradicionais. Mas sistemas diferentes. O que eu estou querendo falar para você? Louve a Deus pelo ambiente que Deus te colocou hoje aqui. Amém? Deixa eu entender. Lá em Apocalipse 2, põe só o verso de número 3 de novo, irmã Aline. Só para mim, vou encerrar aqui só para vocês entenderem. Deixa eu ser o 2 ou 3, Apocalipse 2. Ah, tá. Põe o verso 2. Só para você entender. Eu conheço as tuas obras. Simples. É o Senhor que conhece as obras de cada ambiente. E o Senhor que conhece a tua e a minha obra. Quem tem que repreender alguma coisa? O Senhor. Por que o Senhor coloca a liderança? Por que permite que nós ter liderança? A Aline é líder, você é líder, o pastor líder? Por que Deus permite? Por causa disso aqui, ó. As obras, Ele conhece. É por causa disso aqui, por causa do teu trabalho. Você tem no trabalho, Ele vai conhecer a tua paciência, no caso, a tua perseverança. E como tu não pode suportar os que são maus, ou seja, sistemas que querem aprisionar você de uma forma, Deus está querendo falar o que para alguém que hoje assim, eu conheço as tuas obras. E não é qualquer um que vai te tirar você da posição que Ele te colocou. Amém? Pastor?